Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Chega de Regras de Larry Crabb. É isso aqui, ó, esse livro aqui, livro Chega de Regras do autor Larry Crabb, que tem gerado aí bastante discussão sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus e também com outras pessoas. Se você está em busca de um livro que te desafie a maneira que você encara as regras, a religião e a verdadeira liberdade, então esse livro ele é para você. Eu já quero estar pedindo para você, se inscreve aqui no nosso canal, dê o seu joinha e bora para a nossa resenha. Pessoal, o livro Chega de Regras, ele não é apenas um livro sobre religião, que isto fique bem claro, ou um comportamento cristão. Larry Crabb, que ele é psicólogo e ele também é autor aqui deste livro, ele é escritor, psicólogo, ele propõe uma reflexão profunda sobre como a ênfase excessiva em regras ou normas pode muitas das vezes afastar as pessoas do verdadeiro propósito da vida cristã. Porque nós muitas das vezes nos apegamos com regras. O ser humano, ele vive por regras. Só que muitas das vezes essas regras acabam nos afastando do propósito da vida cristã. E ele deixa isso bem claro aqui neste livro. O autor, ele traz a ideia de que muitas das vezes nós vivemos de acordo com regras. Para quê? Para nos sentirmos aceitos. Quantas pessoas vivem ali por uma regra para que ela venha a ser aceita e muitas das vezes até mesmo por Deus. Eu tenho que cumprir algumas regras para que o Senhor ele venha me aceitar. Às vezes fazemos isso também para com as pessoas e nos esquecemos de que a vida cristã verdadeira, ela envolve um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Crabb, ele deixa isso bem claro aqui nesse livro. No início do livro, aqui o autor, ele descreve como as regras, tanto as regras externas como as que a igreja pode nos impor, quanto as internas que nós mesmos criamos, porque nós criamos regras, muitas das vezes para nós mesmos, para as nossas vidas. Isso acaba nos limitando de viver a verdadeira liberdade que Deus, ele quer para nós. E ele sugere que nós venhamos seguir essas regras, muitas das vezes por medo de não sermos aceitos, ou até mesmo por querer evitar o sofrimento. A principal proposta do autor nesse livro é que nós precisamos parar de viver para cumprir regras e começar a viver para um relacionamento genuíno com Deus. Porque é para isso que Deus nos chamou, para viver um relacionamento com Ele, não à base de regras. E ao longo do livro, Larry Crabb, ele enfatiza a importância de aprender a ouvir a voz de Deus e viver a vida cristã com base nos princípios mais profundos, como o amor, como o perdão, a compaixão, e não simplesmente pelo cumprimento de normas. Ele usa até mesmo um exemplo que às vezes nós estamos em um ponto A e para chegar até um ponto B, nós temos que fazer alguma coisa. São as regras. Então você quer chegar até as bênçãos, então você tem que fazer o quê? Cumprir uma série de regras para que você chegue lá. Só que muitas das vezes essas regras, elas não se sustentam. Como exemplo, às vezes um pai de família, ele cuida, ensina o seu filho nos caminhos do Senhor, mas isso não é uma garantia de que lá na frente esse mesmo filho vai seguir os caminhos do Senhor. Então, quando dá certo, o pai, muitas das vezes, ele se alegra, ele diz, olha, eu fiz
eu eduquei, então graças à minha educação hoje o meu filho é assim. Só que às vezes isso não se sustenta, porque às vezes tem um pai, um exemplo, um pai, ele é um homem honesto, ele é um homem digno, ele é um homem que faz as coisas, procura fazer as coisas corretas, ensina o seu filho no caminho do Senhor, mas de repente lá na frente o seu filho não é aquilo que ele gostaria de ser. Então ele acaba se frustrando, entendeu? Então essas regras nem sempre prevalecem. Então é isso que ele nos ensina, a confiar ainda mais no Senhor. Não viver simplesmente no cumprimento de regras. Ele também alerta para a tentação de buscar a aprovação dos outros, esquecendo que a verdadeira satisfação ela vem de uma conexão verdadeira com o nosso Deus. E aqui Crabb ele compartilha histórias de vida, experiências também práticas que ajudam o leitor a entender como o legalismo e a busca por regras podem, na verdade, ser um obstáculo para uma vida plena. Ele não é contra as regras, que isso fica bem claro, porque senão dá a impressão que é o quê? Uma anarquia. Ah, então não tem regras, é uma anarquia? Não, ele não é contra as regras em si, mas ele questiona a sua centralidade e propõe também uma maneira mais saudável e autêntica de viver a fé. E por fim, no final do livro Chega de Regras, ele nos convida a abandonar o peso do legalismo. Ele nos convida a viver uma fé mais profunda e livre. Crabb ele nos oferece uma fórmula simples, mas ele nos desafia a refletir sobre como as nossas próprias motivações, e atitudes podem estar nos afastando da liberdade que Deus nos oferece. Então, se você sente que a fé tem sido mais sobre cumprir exigências, regras, sabe, preceitos, e menos sobre um relacionamento com Deus, esse livro ele pode ser um divisor de água na sua jornada espiritual. Veja bem, eu não concordo 100% com o que ele diz aqui nesse livro. Mas como está escrito, a gente tira aquilo que é bom, retém aquilo que é bom. E na grande maioria do que eu vi aqui, com certeza foi muito edificante. Sabe, especialmente em um mundo que nós vivemos, um mundo de regras, que muitas das vezes dominam as nossas escolhas e ações. Eu realmente recomendo a leitura de Chega de Regras. É uma reflexão que pode transformar a sua visão sobre a fé, o seu relacionamento com Deus e com os outros. E você já leu esse livro? Se você já leu esse livro, coloca aqui abaixo o que você achou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou dessa resenha, não se esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Se você tiver também aí alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Até a nossa próxima resenha. Que Deus abençoe a todos vocês.